I feel the need for speed. Get away from her, you bitch! What are you? I'm Batman. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas xenomorfos de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar da série Alien Earth. English, motherfucker, do you speak it? Que tá dentro desse universo de Alien, que por sinal é um universo bem zoado, porque eu conto nos dedos da mesma mão quantas obras de Alien realmente são boas, que é o primeiro, o segundo e o recente, que é o Alien Romulus, e agora a gente tá com essa nova série aí, e vamos ver, né? Tomara que seja realmente uma série boa. Efraim Fernandes aqui e tô empolgado com essa série. Ei, cinéfilo, Segura Iglesias aqui mais uma vez e para falar de novo de Alien, né? A gente acabou de ter uma produção sobre esse personagem, mas eu não tava com tanta expectativa pra série e não me decepcionou, mas também não achei isso tudo que estão falando, não. Olá, aqui é o Arthur, e na Terra todos vão escutar você gritar. Olha, eu vou te falar, eu me surpreendi muito com a série, eu achei que ela foi muito maravilhosa no primeiro e segundo episódio, criou expectativas agora para os próximos, e vamos seguindo. Pra quem tá perdido na cronologia desse universo, porque é uma cronologia vasta, eu já senti que a Disney vai sugar dessa teta até que você chega, como tá fazendo com Star Wars aí já tem um tempinho, né? A história dessa série, ela se passa no ano de 2120, que é depois dos eventos de Prometeu e Covenant. Se eu não me engano, em Prometeus começa no início do planeta Terra, lá em 3 bilhões de anos atrás, e aí se passa em 2093, quando tá na nave, né? Enfim, quando rola de fato a história. Em seguida, a gente tem o Covenant, que, se eu não me engano, é 2104. E essa história dessa série também se passa 2 anos antes dos acontecimentos do primeiro Alien, o oitavo passageiro, que é 2122. O resto é o que a gente já viu ao longo dos anos, né? Que é o Alien Romulus, pela ordem, né? Seria depois Alien Romulus, Aliens O Resgate, Alien 3 e Alien A Ressurreição. Alien Ressurreição. Cara, eu tô curioso pra saber se essa série realmente vai... Eu acho o primeiro episódio muito bom, o segundo eu achei morno, achei inferior, mas eu achei que foi uma boa surpresa, uma vez que a gente tem um universo bem cagado. Eu queria saber as suas impressões, cavaleiros, sobre esse primeiro e segundo episódio, que eu acho que são bons episódios. O primeiro em específico vão ser 8 episódios, não sei. A gente ainda precisa ter certeza a partir do terceiro episódio. Acho que é a partir do terceiro que a parada vai pegar fogo. O primeiro episódio acho que foi fora da curva. Entre os dois foi o melhor, sem sombra de dúvidas. Eu acho também porque, além dele ser um episódio introdutório, ele apresenta muitos elementos e ele acaba tendo muita referência também. A gente vai aprofundando isso na nossa conversa. Eu acho que não enrolou. Para quem viu o primeiro filme, o Alien Oitavo Passageiro, o Alien Earth, no primeiro episódio, começa igualzinho. Como é o nome daquela parada? A criogenia lá é igual, é o mesmo aparelho. Eles acordam tomando café e a partir daí isso vai mostrando em flashbacks tudo que vai acontecendo, né? Pra também dar uma esticada, você não ficar perdendo tanto tempo. O bicho vai se soltar na nave, vai matar todo mundo. Então mostra só em flashback e já mostra logo o impacto disso caindo na Terra, que é onde realmente importa a história se desenrolar. Eu acredito também que nos próximos episódios a gente vai saber como foi que ocorreu na nave e os motivos que levaram a isso, se de fato foi um acidente, se cair naquela ilha foi um acidente também, lembrando que tem megacorporações que estão disputando o poder ali, estão disputando quais serão as tecnologias que vão dominar o futuro da humanidade, para qual lado que vai, né, cada situação. Então, acho que foi isso. O segundo episódio, eu não acho que ele é tão morno, mas eu já acho que ele já começa a entrar mais na trama. Então, ele já começa, tipo assim, já começa a quebrar algumas barreiras, alguns mistérios. Teve muitas coisas legais que eu acho que a gente pode falar também, que são aqueles alienígenas novos, para além do xenomorfo. Tem esses outros aliens também, que a gente vai ver como é que vai ser a interação deles ali com a atmosfera, ou então se foi somente essa apresentação e tal. E é isso. Cara, então, eu não tava com muita expectativa para essa série do Alien. Na verdade, eu não vi nenhum trailer, eu só vi uns pôsteres que saíram. E a gente teve aí, como eu falei, o recente Alien Romulus, que eu acho um filme muito bom mesmo. Ele ressurge a franquia de uma forma muito eficiente. É um exemplo aí para a franquia. E eu confesso que eu achei esses 2 episódios de Alien Earth devagar. Achei devagar até demais. Eu acho que a série, de repente, começa a engrenar de verdade a partir do terceiro episódio. Porém, eu preciso ressaltar aqui umas paradas que eles fazem na série que eu fiquei de queixo caído. Primeiramente, o início do primeiro episódio. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei embasbacado, eu vou usar esse termo aqui, eu fiquei embasbacado com o quão fiel aquilo ali é ao filme original.
porque parecia que eu estava vendo o primeiro filme do Alien, só que com um elenco que está fazendo meio cosplay daqueles personagens. Não só no sentido da ambientação, mas a fotografia, que é muito parecida, é muito igual àquilo lá. Então eu acho que esse início já é para te deixar, o fã do Alien, já é para deixar o cara com o coração quente e assim, ó, se prepara que você vai ver uma coisa desse nível aqui. E ela tem aquele início bem suspense, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Não existe só o Alien na série, isso foi um ponto que eu achei legal também. Existem outros seres, mas o Alien ele é o ser principal que pode causar malefícios para a raça humana, né? E um outro ponto também, que a gente hoje em dia discute muito o CGI, né? E o Alien, uma das coisas mais impressionantes dele é o seu efeito prático desde o primeiro filme, tanto que em Alien Romulus eles também usam muito o efeito prático no filme. E aqui eles dão uma misturada que eu considero excelente, porque assim, não é CGI o tempo todo, não é efeito prático o tempo todo. E existem momentos que eles misturam o efeito prático com o CGI, e eu acho que é um trabalho de excelência. Mas, de novo, eu acho que a série é um pouco devagar. Eu não estou muito interessado ainda nos personagens, né, nos sintéticos, como a gente chama, mas eu acho que como está no começo ainda, porque, pô, não é possível. Ou a gente está sendo muito hater, ou a gente, de fato, não entrou nessa vibe, porque eu só tô vendo o nego falando bem da série, saca? Eu não vi ninguém falando mal, na real. Então, assim, mas é isso, né? Entretenimento, cinema, nem sempre pega todo mundo, mas vamos ver. É aquele tipo de série que eu quero continuar acompanhando, quero continuar vendo até onde essa história vai. Eu senti que esses 2 primeiros episódios, eles serviram bastante para preparar o cenário pra gente saber o que vai acontecer. Eu acho que a partir do terceiro mesmo, espero eu, né, que as coisas vão começar a agitar um pouco mais. Você falou aí sobre essa galera cibernética, né, esses sintéticos, né, eu acho que acontece uma coisa muito interessante que até então a franquia nunca trouxe, né. Então, assim, a gente sabe que é um mundo dominado por 5 corporações. A gente tem a Weyland-Yutani, né, que vamos contar como uma só, né, porque eram 2 e fizeram uma fusão. Weyland-Yutani, a gente tem a Prodigy, que é a do Boy Cavalier, né, que é aquele moleque lá, e tem uma outra lá que agora me fugiu o nome. Então, assim, são três corporações de 5, eles ainda faltam apresentar 2, né. Até se especula que a Tyrell pode fazer parte. A Tyrell é a que aparece em Blade Runner, né, então por muitos anos especulou-se de maneira informal, né, de que Blade Runner e o universo Alien são o mesmo, né, e tanto que até eu não lembro se é no primeiro ou se é no segundo filme do Alien, existe uma menção a Tyrell ali num dos computadores, um dos monitores ali, acho que é no segundo. Aparece o nome da Tyrell Corporation e o caralho a 4 e tal. Então, vai que pode ser uma surpresa, né? Vai que eles coloquem, de fato, a Tyrell como uma das corporações. E aí, sobre esse lance dos jovens cibernéticos, né? Nos corpos sintéticos, né? É um conceito interessante pelo seguinte: eles simplesmente fica aquela dúvida se eles transferem a consciência humana para corpos sintéticos ou se eles de fato morreram e fizeram tipo uma cópia das mentes para jogar nesses novos corpos, né? E fala-se que eles seriam o próximo passo para a evolução, né? E que antes eles dividiam entre ciborgues, né? Que são humanos com partes mecânicas, que é o caso do Morrow, né? Que é aquele negão que aparece no início e tal, tem todo aquele rolê dele deixar a galera toda morrer. E a gente tem os sintéticos, né? Que são predominante na franquia Alien, né, que são os robôs mesmo, né. O lance é que mostra como isso afeta, né, a mente de uma criança humana no corpo de um sintético, né, e isso eu acho muito interessante, né, e se levanta o questionamento se ela deixa de ser humana ou se ela continua. Isso é muito a cara de Ghost in the Shell, que quem não viu, vejam essa animação, é maravilhosa. Essa também é um questionamento, né, que também tem na série Pluto, que a gente também já falou sobre essa série, que fala exatamente sobre isso. A pessoa deixa de ser humana por ela estar num corpo sintético, pela consciência dela, que era originalmente humana, tá num novo corpo, ou apenas uma parte dela é humana, mas ainda assim ela tá passível de transformações. O quanto você ainda é você nesse novo corpo, sabe? Então, eu curti esse conceito filosófico. Isso eu acho legal, porque pela primeira vez, normalmente é apresentado pra gente sempre os sintéticos, né? Os sintéticos, eles sempre tomam as ações baseadas nas diretrizes primárias da empresa, e com isso eles sempre acabam deixando a tripulação morrer, ou utilizando a tripulação como ferramenta para o Alien se desenvolver mais. E normalmente, Sim. a gente sempre... Esse é o papel do sintético, normalmente. Inclusive, no primeiro Alien, eles descobrem depois que o cara lá é o sintético, que é o Ash. É o Ash do primeiro. É o Ash. E É o Ash. que
surpresos com isso, e agora não, né? Porque, teoricamente, por eles serem sintéticos, terem que seguir diretrizes primárias, sempre ficou nesse campo moral e ético de que tá tudo bem ser babaca, tomar essas decisões. Já o Morrow não, ele é um ciborgue. É a primeira vez que a gente tá vendo um humano tomando as mesmas decisões que um sintético. A escolha de proteger os objetos que seriam importantes para a companhia. E agora a gente vai ver o confronto dele com um sintético, né? Você tinha levantado a ideia de que talvez a transferência de consciência pudesse ser uma cópia no caso da mente, né? Da garota lá. E a gente não saberia a diferença, né? O que seria copiar daquele exato momento para um corpo sintético uma transferência total? Senão também não seria uma forma de cópia também. Isso é muito complicado. Eu quero ver como é que a série vai trabalhar isso, porque, por exemplo, a gente teve uma outra série chamada, acho que Altered Carbon, que fazia algo muito semelhante, né? Só que Exatamente. uns chips e você podia trocar o corpo, aí falava da relação do corpo com a mente, que se trocasse de muitos corpos a mente não conseguia acompanhar, e aqui teoricamente tem uma transferência até então única de um momento específico da vida de um ser humano, que a própria doutora se questiona, né, como é que vai fazer para que ela consiga ter um amadurecimento mental, uma vez que ela não está sendo mais estimulada por hormônios, né, do tipo, o outro androide, o outro sintético ainda fala, ela não é mais humana, a gente tem que parar de tratá-la assim como humana. Aí depois ela fala, eu sou humana, e ela ainda tem respostas humanas. Eu quero ver como é que a série vai fazer esse link, né? Até porque acho que é um dos plots principais. Exatamente no início da série, a primeira coisa que mostra, né? Tipo assim, você tem ciborgue, sintético e híbrido. E essas são as tecnologias que estão disputando para ver quem é que vai determinar o futuro da humanidade. Para além do que o também traz, que é a IA. O Arthur falou agora uma parada que eu acho muito interessante, que é a IA, né? Porque a série, ela tá num momento muito bom. A gente fala sobre IA o tempo todo. Existem filmes que já utilizam o IA nas suas produções aí, e Alien está sempre falando sobre algo relacionado à evolução de alguma forma. Sobre você pegar esse alienígena e tentar transportá-lo, né? O Alien Romulus falou muito disso, de você tentar transportar o DNA do Alien para o DNA do ser humano, o que vai dar, que dá aquela criatura que aparece no final do filme. O Alien, ele está sempre falando sobre a evolução, e isso é um ponto que eu acho maneiríssimo. A série, inclusive, tem uma abertura que eu acho bem interessante. Ontem à noite até postei um stories da abertura, e aí eu escrevi, está tenso, né? Que vai mostrando assim algumas cenas, alguns relances sobre o episódio que a gente vai ver, e de repente aparece o Alien ali. Cara, eu curto muito. E, de novo, eu acho maneiro quando eles apresentam conceitos novos até dos alienígenas mesmo, né? A gente tem aqueles bichos que eles parecem um escorpião, só que aí eles sugam o sangue das pessoas e eles ficam grandões. Eu achei aquilo muito irado. Acho que chamam de carrapato, né? Parece um inseto, né? Eles são... Exatamente, porque eles prendem em algum determinado canto da vítima, né, do ser humano, e ficam sugando o sangue daquela pessoa até aquela pessoa não ter mais nada de sangue. Então eu gosto muito desses conceitos que a série aborda. Aquela parte onde o Alien surge no segundo episódio, que ele mata aqueles caras, e a série também trabalha o gore, a violência, da forma como tem que ser tratada com esse tipo de alienígena. Eu tô curtindo bastante essa parte. Todas as cenas que tem o Alien eu acho fenomenais. E, de novo, que trabalho foda que eles estão fazendo de misturar o CGI com o efeito prático. Tá muito bom mesmo. Essa coisa aí é sobre... Que assim, né? De novo, né? Sobre essa questão da evolução, né? A mente humana, ela vai mudar para outra coisa por estar nesse corpo sintético e por poder fazer coisas que antes eram impossíveis? Eu acho que sim, porque aquela menina aquela menina do início que transfere a consciência dela e ela passa a se chamar Wendy, né? Que, aliás, tem muita alusão direta, né, a Peter Pan e os Garotos Perdidos, né? E ela se intitula ou dá um título dela de Wendy, né? Você vê que ela já não tá... Tem horas que ela não age mais como criança. Pelo menos assim, na hora do pega pra capar, você sente que ela tem uma posição quase que de liderança, né? Porque ela começa a agir e ela começa a raciocinar como quase que uma máquina, apesar dela ter, sim, momentos mais infantis, por exemplo, quando ela tá olhando o irmão no monitor, que ela tá brincando, jogando braço. Quem tem criança em casa, quem toma conta de sobrinho, tem filho, sabe que criança fica andando pra lá, pra cá, fica jogando o corpo, fica brincando com o próprio corpo e tal, e ela faz muito isso. Aliás, o elenco todo faz isso, né? Eles brincam com essa consciência corporal como se fosse uma criança, mas de vez em quando dá uns estalos nela que ela começa a agir ela começa a agir como um adulto naquela situação, e quase que uma máquina, né? E ela se difere, isso é uma coisa que eu também gostei bastante, uma coisa que difere ela dos outros colegas que passaram para o corpo sintético é que ela tem habilidades especiais. Vocês perceberam isso? Não, exatamente. E eu acho que a série tá para tratar sobre isso nos próximos episódios, cara. Eu acho que a gente vai descobrir muita coisa sobre cada um deles ali, né? Como a gente falou aqui,
sobre eles verem qual que vai ser a evolução da raça humana. Eu acho que a série vai tratar muito disso ali nos próximos episódios. E, pô, cara, é um conceito interessante, né? E bem atual. Só que, de novo, mano, eu não consegui me simpatizar com esses personagens. Também não. Pra mim, eles estão ali pra morrer. Ah, então tu acha que eles não são os protagonistas da série? Não, eu acho que não. Acho que eles vão querer focar na Wendy e naquele irmão sem graça dela, Kermit. Que, aliás, o moleque chato, cara. Eu acho um ponto baixo da série. Eu pensei que você ia falar do dono da empresa, que ele parece até o Timothée Chalamet, só que do multiverso. Parece. É muito Parece. legal. Não, mas Caralho. assim, eu acho que eles vão focar na Wendy e no Kermit, né? E eu acho muito chato esse. Primeiro, assim, cara, ele não tem naipe de socorrista, menos ainda socorrista militar. Exato. Menos ainda socorrista militar. Ele não me convence com uma arma na mão, mas tudo bem. E aí eles tentam dar um certo aprofundamento nele, mostrando o passado, que é a relação dele, o pai e a irmã, e o pai tocando violão. E eu acho, se eu não me engano, o cara que toca violão, que é o pai deles dois, eu acho que é o criador da série. Quem souber, coloca aqui nos comentários. E aí eles tentam dar um certo aprofundamento nesse cara, e eu tô achando ele muito chato. Então, assim, cara, se ele for de arrasta pra cima na série também, para mim tá tranquilo. Ah, você tá falando do pai da menina que tem cabelo branco? O pai do casal dos dois irmãos, que é a Wendy e o Kermit, que a menina, ela muda de corpo, ela vira a Wendy, e aí tem esse cara que é o socorrista, que em flashback aparece os pais dele. O pai deles, né? Eu Eu acho acho que que esse esse vai ser cara- aprofundado depois. E eu tô achando isso muito chato. Eu tô mais interessado em saber como é que eles vão conter essa ameaça do xenomorfo e das outras. Exatamente, Efraim. Exatamente. Porque isso pra mim que tá sendo a parada da série, né? Porque assim, eles estão na Terra, mas eles ainda estão contidos, porque supostamente eles estão na nave e naquele prédio onde a nave caiu. Eles estão ali. Exatamente. E é por isso, eu só vou fazer um flashback aqui, que eu sei que muita gente não gosta, mas um dos motivos de eu gostar de Alien vs Predador 2 Uma merda! é justamente esse. Porque é um filme onde a ameaça, tanto do Predador quanto do Alien, vem para a Terra. E como que seria a Terra se essa ameaça chegasse? E eu acho isso muito bacana. Aquele filme explora isso, a série também tá explorando isso. Eu quero que eles vão mesmo para as ruas, para a cidade, e seja um caos do cacete. Eu quero ver uma parada Olha, assim. eu não sei o quanto eles vão se aprofundar nisso. Por exemplo, o Alien vs Predador, ele não é considerado canônico, né? O Ridley Scott, ele riscou, ele falou, cara, isso aqui não tá valendo, então eu meio que conto como um universo à parte, né? Uma realidade alternativa. Aqueles dois filmes. Os dois filmes do Alien vs Predador. Agora, nessa questão de trazerem os alienígenas para a Terra, isso é a primeira vez que a gente vê. Porque até então, o único contato que a gente tinha dos alienígenas era no espaço ou outros lugares que nunca veio antes na Terra. Foram habitáveis, Então, assim, eu quero saber o quanto que eles vão explorar sobre isso, porque também é aquela parada, né? Se mexer demais pode dar problema, né? E aí pode conflitar com o primeiro Alien, o oitavo passageiro. Que eu acho que até o final dessa série, ou em algum momento dessa série, a gente vai ter links mais fortes com o primeiro filme Alien, o oitavo passageiro. Eu não acho que a Sigourney Weaver vai aparecer rejuvenescida digitalmente. Eu não acho que eu também acho que não. vai aparecer. De repente a nave aparece, sei lá. Exato, alguma referência assim pra fazer um fanservice, sabe? Eu acho que provavelmente, como a gente não escutou falar da Prodigy nem outros filmes nessa empresa, eu acredito que provavelmente o resto da série vai se desenrolar provavelmente na Neverland. Que provavelmente ele vai conseguir encerrar parte desse processo na Terra ali, onde caiu a nave, e deve levar pra base secreta deles, né? Que é em Neverland, no caso, aquela ilha. E eu acho que talvez essa empresa ela vá ou falir ou ser, como é que se chama? Fundida, adquirida por outra grande empresa. Que será uma forma de você também não deixar tantas pontas soltas em relação aos outros filmes. Eu acho que a série deve acabar indo por esse caminho. Ou a Nova Sião, infelizmente, vai virar história. E vai ser exterminada, aniquilada de alguma forma, para ser um ultimato mais definitivo. Eu acho que vou fazer uma defesa aqui do Hermit, porque assim, eu acho que ele não tem cara de socorrista, eu acho que não foi uma escolha dele, assim como, por exemplo, no Alien Romulus, já começa a aprofundar mais isso, né? Que a gente sempre viu que as pessoas trabalham por contratos e recebem de acordo com o serviço ao final do serviço. No Alien Romulus, a menina já teoricamente não tinha vínculo mais nenhum, queria sair do planeta e foi reforçado a um novo contrato. O Hermit também tenta negociar, nesse caso dele, quem influencia no caso é a irmã que não quer que ele saia do planeta, não quer que ele vá para Marte, já indicando que tem colônias ao longo de outros planetas já também, provavelmente mais bem consolidados, que ele tem que fazer faculdade, né? Então, se você já tem uma faculdade, você já demanda um outro tipo de estrutura. Aí que me pega, porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar em poderio econômico com recursos escassos, que isso no caso seria todos os recursos da Terra são escassos, e você já tem uma disputa muito grande entre grandes corporações aqui. Imagina as corporações conseguindo trazer recursos
de um outro lugar. Imagina como que esses contratos são feitos. Porque, tipo assim, a partir do momento que o recurso passa a ser abundante, a disputa pelo espaço passa a ser maior, dificilmente você não escolhe mais onde você trabalha. Você vai trabalhar onde a IA determina, vira quase algo Tipo, feudal, que nem é com a família da menina. Vai passar de pai para exatamente. filho. Tem Vai muito o para que fazer. O lá, recurso é você não infinito. tem. Já mudamos aqui a política, você vai ter que trabalhar mais tanto tempo. Porque assim, eu tô lendo aqui agora, é a Dynamic, a Prodigy, tem a Wayland e tem a Yutani. Só que a Wayland e a Yutani fizeram a fusão. Então, teoricamente, nós temos 3 empresas, faltam 2 aparecer. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de que a Tyrell ela poderia aparecer, se fosse uma dessas corporações, que é a empresa do Blade Runner. Seria legal, mas assim, é só uma teoria minha, é só um achismo meu. Porque no Blade Runner também tem isso. O Blade Runner, ele é um mundo em que grandes corporações elas tomam conta do planeta. Inclusive tem até a Atari. A Atari é uma das corporações que toma conta no filme do Blade Runner, né? Então seria legal, porque assim, já há alguns anos pra cá a gente já tem essa discussão de que poderiam ser no mesmo universo e tudo mais, mas eu não sei se eles vão querer tocar nesse assunto, porque aí abrir um leque maior ainda e a gente. E agora já sabe-se que vai ter Alien versus Predador futuramente, né? Então eu não sei se eles vão abrir mais esse leque, sacou? Mas seria legal de ver. Então, isso é uma coisa que eu acho que tá mais certo do que nunca. Isso, na verdade, só tá faltando anunciar isso, cara, porque a gente teve o Alien Romulus. Antes do Alien Romulus, a gente teve aquele Prey, né? O Predador a Caçada, que ele foi um burburinho muito bom. Eu gosto muito daquele filme, muito mesmo. E aí veio o Alien Romulus, que também é um frescor. Eu jurava que Alien Romulus ia ser bem ruim pelas experiências anteriores que a gente teve com o Alien, né? Apesar de eu curtir Prometheus, cara, o Alien Covenant, pra mim, ele caga tudo que Prometheus tenta construir, saca? No sentido da expectativa. E aí, a gente teve o que inclusive vai sair gravação também, o Predador Assassino dos Assassinos, que é um desenho, uma animação que explora raças de predadores em momentos diferentes da história, que é foda pra cacete também. E no final do ano a gente vai ter o novo Predador, que é não sei, alguma coisa selvagem, Terras Selvagens, Predador Terras Selvagens. Cara, pra mim, depois disso aí, eu tenho certeza que esse filme também vai dar bom. E pra mim já pode confirmar aí o novo Alien vs Predador, que eu acho que a gente que gosta dessa franquia merece um filme decente desses personagens juntos. Agora, sobre a tripulação da Majinua, né, que a gente vê no início da série, eu me interessei mais em saber sobre essa tripulação. A gente já sabe qual é a história, é aquele mesmo arquétipo, né? Um bando de uma equipe no espaço explorando e eles conseguiram a vida alienígena, parte daquela equipe morreu. Assim, a gente sabe que é aquela coisa clássica que tem em todo filme do Alien, né? A equipe vai perder alguns e vai ter que ficar de frente com o Alien e tentar sobreviver. Mas eu tô achando que rolou mais coisa do que a série mostrou até então. Eu acho que pode talvez haver um episódio de flashback, ou então o Morrow ele acabe contando para algum outro personagem da série sobre o que aconteceu e tem momentos ali que comece a contar com mais detalhes. Eu não sei, eu tô com essa impressão de que a gente vai ver mais do que aconteceu com essa tripulação. Eu acho que nesse ponto é um prato cheio para referência, porque eu gosto de pesquisar o nome das naves que tem Alien, né? E Maginot é referência a uma linha de defesa que a França construiu, né? Para impedir o avanço. Não, e virou uma linguagem de inutilidade, porque por mais imponente que fosse a linha de defesa Maginot, ela não impediu, porque ela foi facilmente contornada. A nave basicamente é isso também, né? Porque ela foi desenhada para você conseguir pegar outras espécies e contê-las, e novamente falhou. E diferente, por exemplo, a Nostromo era uma nave civil de mineração. Então, assim, mesmo naves preparadas para o confronto, no caso contra as espécies, falharam. Essa e até a estação de Romulus também falhou nesse processo. O Alien é uma entidade agora no universo que é muito difícil de ser contida. Lembra muito aquele cara do Jurassic Park, esqueci o nome dele, que é a vida não pode ser contida, ela sempre acha um jeito. O Alien é isso, né? Ele é essa força dentro da franquia. Dificilmente você consegue contê-lo num espaço, você não consegue estudar ele de um longo prazo. Até no Alien Resurrection, que é acho que o que mais tem Alien, que eles estudam por mais tempo, eles conseguem escapar ainda. Eles são, para mostrar o quão inteligente eles são, o quão rápido eles são. Teoricamente, acaba voltando para Prometeu, né? Seria a forma de vida melhorada. É o Ian Malcolm, a vida sempre encontra um caminho, sempre encontra um... Mas olha só, é interessante você falar sobre isso, que eu tenho uma teoria aqui, nada confirmado, né? Sobre essa ligação entre essa série e o Alien, o Oitavo Passageiro. Lembrando que essa série se passa 2 anos antes dos acontecimentos de Alien, o Oitavo Passageiro. Um detalhe aqui,
ao tentar ligar os pontos entre a série e esse filme é o seguinte. Eu chuto que agora, graças a Weyland-Yutani, né, tá no filme do Alien, O Oitavo Passageiro, eu acho que a Weyland-Yutani na série, ela já sabe o que vai acontecer quando ocorrer o tal chamado de socorro em LV-426, lá no Alien, O Oitavo Passageiro. Eles já sabem do que se trata. E aí a corporação já sabe o que tá rolando lá, já sabe que tem a ver com o xenomorfo, e aí eles vão enviar a nave mineradora, que é da Ripley, né, para captar aquele sinal de socorro e prestar ajuda. Só que a tripulação não sabia do que se tratava. A gente vê que na série, no filme, a gente sabe que a tripulação não sabe do que se trata. Só que o Ash, que é o sintético que surta, ele tem como diretriz capturar a vida alienígena e levar para a corporação. Essa é a diretriz máxima dele. Ele tem que obedecer ele, essa é a ordem máxima dele. Mesmo que tenha que sacrificar a tripulação, né, botando ela como dispensável e tudo mais. Então, o que importa é isso, é a espécie alienígena, é essa diretriz. Então, eu tenho para mim que é isso. A Weyland-Yutani, ela já sabe do que se trata na série, e aí, quando chegar os eventos de Alien, o Oitavo Passageiro, eles já vão saber do que se trata, vão enviar a nave mais próxima, aqui no caso, a nave mineradora, e aí acontece todo aquele rolê. E aí o detalhe, né? Os xenomorfos que aparecem, né, aí tentando entrar mais ainda nesse universo de Alien. Os xenomorfos que aparecem em LV-426, que é no Alien, Oitavo Passageiro, eles têm a mesma aparência, né? Tem aquela aparência do xenomorfo, né? Ela é a mesma dos xenomorfos que foram criados pelo David lá no final de Alien Covenant. E lembrando que Alien Covenant, ele se passa 18 anos antes no Planeta dos Engenheiros, ou seja, a parada aconteceu antes do Alien, o Oitavo Passageiro. Aí eu fico com a seguinte dúvida: como é que essa espécie exata de xenomorfo criada pelo David foi parar lá em LV-426 18 anos depois? Eu não sei se a série vai explicar isso, porque até então são dois pontos distantes no espaço, sacou? São dois planetas diferentes, com 18 anos de diferença entre um e outro. Então eu não sei como é que eles vão explicar isso. O xenomorfo que aparece no Alien, Oitavo Passageiro, ser o mesmo xenomorfo, o mesmo tipo de xenomorfo que apareceu lá em Alien Covenant no final do filme. Eu não sei como é que eles vão fazer essa ligação. É muito detalhe, é muito detalhe. Então, isso é muito detalhe que a gente tem que pensar, né? E o Arthur tava falando aí, a gente comentou, na verdade, sobre a velocidade que esse bicho tem, e o Alien, né? O xenomorfo. E, cara, eu acho que aqui tá sendo explorada... Porque, assim, eu não assisti todos os antigos. Eu só assisti o Alien, o Oitavo Passageiro e Aliens. Eu não assisti o 3 e o 4. Tá, mas aqui foi onde eu mais vi o quanto que ele é rápido. Pô, aquela cena onde o sintético, ele é cercado por aqueles militares, ele tinha capturado o xenomorfo, e de repente o xenomorfo ele sai rapidamente daquela gosma de cola que ele estava preso, e a gente não vê de fato ele fazendo, a gente só vê um cara de costas, a câmera tá focada no rosto do maluco, e a gente vê de repente ele saindo dali pela visão traseira do cara e matando todos aqueles malucos de uma forma muito bizarra. Ele não usa só aquela boquinha que ele sempre ataca, ele usa as garras, ele usa a cauda, ele usa tudo. Então eu acho que eles estão explorando também o Alien, ele literalmente é uma máquina de matar. É como se esse bicho fosse imparável, saca? Exatamente, ele é considerável, biologicamente falando, né? Ele é considerado a arma perfeita, né? Porque ele tem essa estrutura biomecânica. Ó, para não dizer que Alien 3 é todo de ruim, e é um pouco, né? Mas eu gosto desse filme. Eu gosto da forma como o Alien ataca no Alien 3. A forma como ele se movimenta, a visão em primeira pessoa que eles dão. E quando o Alien aparece, ele aparece às vezes é muito rápido, ele já pegou o cara, já pegou a vítima, ou então ele escolhe certos ângulos, né? Certos ângulos diferentes, sabe? A forma como ele recorta uma parte do corpo do Alien e tal, eu acho interessante isso. E eu acho que isso seria legal, ter essa forma de representar o Alien. Eu acho que poderia, apesar do filme não ser bom, é uma coisa que eu gosto nesse filme, eu acho que isso poderia estar aqui nesse filme, né, nessa série do Alien. Por quê? Tem momentos ali em que eu não curto tanto como o Alien aparece. Tem essa coisa dele se camuflar no ambiente, que essa série traz, isso é muito legal, mas eu acho que tem horas que o Alien fica muito exposto. Eu acho mais legal quando o Alien tá na penumbra. Claro que isso não é a série como um todo até agora, tá? São momentos muito específicos. Tem momentos que eu acho que o Alien tá muito exposto. Tem momentos que eu acho que ele poderia ser mostrado de uma maneira mais misteriosa, nas sombras, né? O que até ressalta essa ideia mítica, né, que as pessoas têm ao verem o Alien, essa visão de terror, sabe? Eu acho até isso elegante no personagem, sabe? Apesar dele ser medo, ele tem essa coisa de estar nas sombras, se misturar e tal. A série traz isso, mas tem momentos que eu acho que, tipo assim, opa, tá mostrando demais, corta e não corta, sabe? Então isso me incomodou um pouquinho, mas não foi nada que me tirasse da série. O Alien sobreviveu
ao espaço, que ele foi encontrado no espaço, quando ele é resgatado lá no filme Romulus. No Alien 3, ele cai, acho que naqueles poços de fundição de ferro e É. sobrevive. Ele testa no Alien 2 aquelas máquinas que são automáticas, né? Que elas atiram sozinha. Ele de quantidade, ele consegue atacar de grupo. Ele testa a quantidade de balas, ele vai testando, tentando procurar caminhos. Então, tipo assim, é uma máquina super inteligente, super resistente, super forte e agora muito rápida. Eu quero ver como é que, porque, tipo assim, agora no Alien Earth talvez seja o mais rápido, porque no Alien 2 eles não são tão rápidos assim. Eles estão de quantidade, né? Eles conseguem se coordenar muito bem no ataque. No Alien Romulus eles até são rápidos, mas você ainda consegue ali driblar mais ou menos. Mas no Alien Earth aparentemente é o mais rápido de todos. Eu quero ver como é que eles vão fazer, sendo que é na Terra, né? Outro detalhe disso, dentro disso aí que você falou. Normalmente, nessa situação em que a tripulação ou uma pessoa precisa sobreviver, são ambientes confinados. Agora nem tanto, parceiro. Agora ele tá na Terra. Tipo assim, a nave caiu e se mesclou. Eu fiquei meio perdido, eu preciso rever até o episódio. A nave caiu, ela caiu entre prédios e tal, então tem hora que o cenário é dentro do prédio, tem hora que o cenário é dentro da nave e tal. Então, assim, é mais espaço para percorrer, sabe? Tá um pouco menos claustrofóbico, né? Então, acho que isso vai obrigar a série a ser um pouco mais criativa na hora de saber como é que o alien vai caçar ou como aqueles soldados vão ter que caçar os aliens, né? Lembrando que tem os jovens cibernéticos lá, né? Os jovens sintéticos, que ainda não mostraram para que vieram, né? Então eu não sei como é que vai ser esse embate entre eles e o Alien. Eu acho que essa galera toda vai morrer e só vai sobrar a Wendy, que aliás a Wendy, né, ela tem poderes especiais. Eu acho que ela, pelo que eu entendi, ela consegue ouvir a frequência que os aliens conversam, que os xenomorfos conseguem conversar. Dá pra ouvir aquele som, aqueles estalos, tá ligado? E nossa, isso que eu ia te falar. Aquela cena que me pegou muito, que assim, que os sintéticos eles são melhorados. Eu entendo que eles provavelmente têm uma resistência ao que seria a dor, né? As sinapses para saber se uma parte do corpo tá funcionando ou não. Mas quando ela pula da altura que ela pula da rocha e aterriza suavemente no chão, eu falei, caramba, cara, isso aqui é o quê? É o androide montado pra guerra, né? Porque você não teria um androide civil com esse naipe de resistência física, impacta, tudo isso, se você não tivesse outros planos para ele. E eu acho que a forma como você juntou a mente humana com a parte máquina, as coisas que ela faz é muito dela. Tanto que eu acho que nem o cientista sabe explicar como ela tá fazendo, ela só faz. Eu acho que é algo que ela sabe fazer. E isso é muito bom porque nem eles sabem o que eles criaram. Que é um mote muito da ciência atual, é você criar algo para algo que você não sabe o que vai servir ainda. Você já cria as coisas hoje em dia pensando em talvez numa possibilidade e para se descobrir talvez para que sirva. E acho que ela está sendo nesse processo. A gente está acompanhando o desenvolvimento de algo híbrido, que a gente não sabe qual vai ser o caminho, quais são as Eu acho, possibilidades. eu acho que não vai durar, não. Eu acho que não vai durar muito, não, porque a gente nunca viu sobre isso até agora. E aí você introduz esse elemento novo, que são, né, os híbridos. Só que assim, eu acho que vai ficar só naqueles personagens ali e a galera vai morrer e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que eles não vão estender demais isso, não. Porque a gente não tem a presença dos híbridos nos outros filmes, sabe? Então, eu não sei se eles vão manter essa ideia. Eu acho que eles simplesmente vão ser contagem de corpos. Eu acho que a Wendy vai morrer também. Sabe? Eu acho que essa galera toda vai de arrastar pra cima. Porque a gente não tem a presença deles nos outros filmes, sabe? Então, não sei. Fica em aberto aí. E seria muito legal se de fato fizesse parte do mesmo universo de Blade Runner, no caso do universo cinematográfico, É. porque o plot twist do segundo filme, com mais essa possibilidade de híbridos, dá chance até de Blade Runner talvez seguir um outro caminho aí, mais interessante para conseguir fazer novos filmes, né? Porque eu acho que o primeiro filme é muito bom, não tenho nada contra. Assim, separando o livro do filme, é muito bom. As obras são muito boas, eu acho que o filme consegue ser muito bom, independente do livro, o que é uma coisa muito rara. Eu acho que o segundo filme foi muito bom também. Uhum. Eu não tenho nenhum problema com o segundo filme. Acho que o cara conseguiu reproduzir a atmosfera. Assim como acho que na série Romulus e nessa série agora, eles conseguiram pegar a atmosfera, acho que do Ridley Scott, que é a mais maneira, e resolver. E sobre essa questão do Alien conseguir se multiplicar num ambiente com menos claustrofóbico, é interessante porque no segundo filme é isso, né? Os caras mandam 70 famílias para uma colônia num planeta que eles sabiam que tinha a presença desse ser hostil, e foi um Uhum. massacre. Foi um massacre total da colônia, sem chance nenhuma. Foi zero. Essa é a minha preocupação agora como é que vão resolver isso na Terra. Porque, lembrando, no final do filme do Alien Covenant, ele tem. O que mais tem pro. Esqueci o nome daquele androide lá pro Magneto. David. O Magneto que ele. O Magneto que ele mais tem é corpos e aliens para poder multiplicar e É, sair polinizando, não é? É isso aí, ele vai sair polinizando os outros planetas com alien
pra ver qual é. Porque ele é meio foda-se, ele é meio síndrome de Deus. Ele seria um sintético que seria caçado por um Blade Runner. Ele é o melhor personagem de Prometheus e Covenant, porque eu gosto muito, é o David, eu gosto muito dessa... Ele é muito escroto, cara. Cara, você bate o olho nele e você já sabe que vai dar merda, sabe? Então, ele não é nada confiável. E no final tem aquela troca, né? Porque é o mesmo modelo, né? O David é de um modelo X e aí vem um outro robô que é o mesmo modelo e aí ele se passa pelo outro, né? E aí ele tá falando com a personagem no final do Covenant, ela fala assim, nós ainda vamos montar a nossa cabana, né? Aí, tipo, ele dá aquele sorrisinho e fala assim, David? Aí ele virou e fala assim, cuidado com seus pesadelos e bota a garota pra dormir. E aí a nave vai lá pra Origai 6, acho que é Origai 6, o qual ele tá levando os tripulantes, tá levando toda uma população de sei lá quantas pessoas e tá levando os embriões de Alien. Então, assim, ficou em aberto. A gente ainda não sabe se vão contar essa história, porque Prometheus e o Covenant não são bons filmes, apesar das boas... Se você olhar esses filmes como ficção científica, eu acho que ele funciona. Mas quando você se dá conta de que tá dentro do universo de Alien, aí é mais complicado. Mas eu queria ver um terceiro filme para saber o desfecho disso, porque ele tá indo pra Origai 6, né? E aí poderia dar poderia ser o potencial pra gente ver muito mais coisa. Talvez, se essa série aqui fizer sucesso, quem sabe eles não contem essa história do David lá no Origai 6, e, enfim, o que quer que venha rolar lá. Que aí seria uma forma de desfecho, né? Ô, Efraim, tu falou aí do Prometheus, né? Que não é um filme bom e tal. Cara, eu gosto muito do Prometheus. E assim, ele tem uma cena que é uma das cenas mais agonizantes de toda a franquia. Se bobear, é a cena mais agonizante da franquia Alien. Que é a cena onde a mulher quer abortar o embrião. Mano, que cena agonizante aquilo ali. Que a parada vai tirando e depois vai grampeando a barriga dela. Caraca, aquela cena é muito agonizante. E aí a Alien Covenant tenta fazer uma cena daquele naipe, com aquele alien saindo das costas do cara, que, desculpa, mas não tem o mesmo impacto, sabe? Não tem. Eu lembro de ver no cinema o Prometeu e essa cena, cara, isso me... Assim, eu não curto tanto coisa muito gore, né? Depende do filme, né? Cara, eu fiquei numa agonia fodida, cara. Foi uma das cenas mais agonizantes que eu já vi no cinema, porque as pessoas podem até dizer que Jogos Mortais, por exemplo, é uma série como um todo, tem momentos muito mais agonizantes. De fato, deve ter mesmo, eu não sei porque eu não vi. Mas essa cena, quando eu vi no cinema, mano, caralho, cara, a galera não tava mais aguentando ver aquilo. Então, e é uma pena, né? Porque assim, quando termina, o filme não é tão bom, mas a história é muito boa, o conceito desse filme é muito bom. Aí a gente tem um Covenant, e aí tem a cagada de dizer que mataram a Doutora Shaw, mas eles não mostram isso. Eu não sei se é porque a atriz não quis voltar, eu não sei, rolou alguma coisa pra não trazerem ela de volta. E aí dizem que ela morreu, que na verdade foi o David que matou. Porra, é um show, é um lamaçal de merda que eles fazem no Covenant, cara. E é o potencial jogado fora. Que eu tenho uma relação de amor e ódio com a franquia Alien, da mesma maneira que eu tenho com Star Wars. É o potencial para certas coisas que, infelizmente, é jogado fora. E o Prometheus e o Covenant, cara, tinha um potencial enorme para reviver essa franquia, mesmo que desvencilhando do Alien, mas expandindo a mitologia desse universo, e aí eles fizeram uma cagada sem igual. Então, eu espero que com o sucesso dessa série a gente tenha um desfecho de Covenant, né, o que acontece no final. Então, ou a gente vai ter um desfecho, ou eles vão ignorar aquilo lá por completo. Agora, o Covenant, ele é tão doido que nem o Michael Fassbender, que é um ótimo ator, mas nem ele como aquele personagem do Covenant, pra mim, tá interessante. Eu gosto muito mais dele em Prometheus. Eu não sei o que houve com o Covenant, que eles fizeram uma parada, cara, muito doido. Eu já tentei assistir aquele filme mais de uma vez. Eu acho ele um Erasmo bem ruim. E é a primeira vez que a gente vê ali o Alien aparecendo de dia, né? A gente sempre vê durante a noite ou em lugar escuro. Ali não. Ali ele tá nos ares e, tipo, é isso mesmo. Eu não sei o que mais me incomoda em Covenant. Se é o Alien tá de dia ou se o Alien ser completamente, ou na maior parte do tempo, em CGI. Porque dá pra ver que tem muita coisa ali que tá em CGI. Eu acho que é um CGI muito perceptível. É muito perceptível. Se fosse uma coisa melhor trabalhada, se fosse o caso, unir o efeito prático com o digital, eu não vejo problema nenhum. Mas é um filme que realmente é muito complicado, apesar da ideia boa. É um filme muito complicado. O Michael Fassbender, pra mim, ainda é a melhor coisa nesse filme, mas ainda assim é um filme muito fraco. Mas o final do filme fica assim, tá, e agora? Como é que vai ser? E a gente não teve. E aí, quando anunciaram o Alien Romulus, eu fiquei, caraca, vou fazer mais um Alien. Como é que...
cara, deu certo. Não é o melhor filme do Alien pra mim, mas era exatamente o que a franquia precisava naquele momento. E agora a gente tá tendo essa série. Eu acho que tá tudo funcionando, fluindo da melhor forma possível, né? Eu acho que a gente tá bem servido dessa franquia aí. Eu gosto muito do Alien Romulus. Eu tenho um pouquinho de preconceito com o final do filme, mas eu acho um baita acerto ali pro personagem. E é interessante que ele também funciona até pra quem nunca viu essa série também. Essa série, pra quem nunca viu Alien, eu acho que a série consegue pegar o espectador como uma trama de ficção científica com alienígena, saca? Você vai pegar as referências que tem aos filmes originais, mas você consegue entrar naquela história ali, ficar imerso, querer entender como é que aquilo ali vai se desenrolar. Então, assim, de novo, para mim esses 2 episódios eles não são perfeitos, mas eu tô vendo mais como uma construção de terreno. Eu não posso afirmar que, porra, a série é foda, a série é ruim, porque a gente não terminou de ver. Tá Então, muito no início ainda. tá muito no começo. Então eu acho que a gente precisa ver o restante para aí sim a gente no final falar, porra, realmente os caras fizeram uma parada diferenciada de Alien, a parada tá aí e vamos aproveitar. Cara, o Alien Covenant, ele é muito complicado, porque ele realmente foi muito ruim, acho que de tudo. Mata o personagem. O David fica fazendo lá engenharia com a criatura. Ele mata todos os engenheiros, aparentemente. E eu acho que a única coisa que ele serve é pra mostrar que, tipo assim, você tinha 2 possibilidades na franquia. Você podia aprofundar a questão das empresas e seguir por esse caminho, ou você podia ir tentar buscar a origem do Alien. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo sem ver a origem do Alien, porque eu acho que deu errado. Acho que é um caminho que não vai ser mais tomado. Acho que o Alien Romulus, o Alien Earth mostrou que, tipo assim, talvez se retome isso em algum momento, se aparecer algum roteiro que consiga amarrar esse ponto, mas acho que a gente vai seguir muito mais agora a franquia do Alien nessas disputas de evolução, as disputas econômicas entre as empresas e as pessoas que são pegas no meio disso e não tem muita escolha a não ser sobreviver. É porque, assim, tem muita história pra contar no Alien, né? Tem muitos... É que nem Star Wars, você pode pegar um período específico e focar só naquilo, e assim vai. Por exemplo, o Alien Romulus, ele é depois do original e antes do segundo filme, sabe? Então eu acho que eles podem pegar, nessa linha do tempo, pegar momentos intercalados entre uma coisa grande e outra e fazer uma história, entendeu? E aí focar no básico. É o Alien, um grupo querendo sobreviver, e fazer uma boa história em cima disso. Quem sabe até trazendo algumas coisas mais originais, ou ainda que não sejam originais, que sejam boas, para a gente realmente poder curtir o que está sendo feito. Porque, por exemplo, o Alien Romulus, ele não reinventa a roda. Ele é simplesmente uma mistura do primeiro e do segundo Alien. Então, e funciona. É uma coisa que realmente funcionou. Então eu espero que para essa série seja a mesma coisa. Vão ser 8 episódios. Eu acredito que eles vão trazer coisas novas para ajudar a aprofundar a mitologia de Alien relacionadas a essas corporações. A gente vai ter ali, né, o desenvolvimento de personagens. Eu não sei se no final vai sobrar o Kermit e a Wendy. Eu ainda não sei. Eu ainda acho que a Wendy vai morrer. E o Kermit, sei lá, ele vai ficar para contar a história. Mas eu acredito que até o final dessa série vai haver um link com o filme. Isso aí eu tenho certeza. A única coisa que me pega um pouco é porque, assim, eles estão explorando a Terra agora. Então, isso é um recurso que vai acabar. Porque, assim, não estão explorando a Terra, tipo assim, depois de muitos acontecimentos. Eles estão explorando a Terra para justificar, talvez, o que acontece 2 anos depois, no primeiro filme. Então, a Terra provavelmente vai ser um recurso que devem gastar agora. Mas como já informaram que tem uma colônia que provavelmente é muito bem desenvolvida em Marte, que é, assim, que é o sonho de todo mundo, o sonho de muitas pessoas aqui da Terra, talvez se tenha outras possibilidades de outros planetas terem esse encontro. Mas acho que a Terra, provavelmente depois dessa série, vai ser um recurso riscado durante um tempo. Eu acho que o Xenomorfo ele não vai ficar na Terra. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, ou ele morre, ou ele vai para outro lugar, porque senão não faria sentido, não vai fazer sentido o Alien Oitavo Passageiro. Porque o que a Weyland Yutani ela faz? Olha só, vocês têm que ir lá pegar esse espécime que está aqui em LV 426. Se já tiver Alien na Terra, não vai fazer sentido. Então não faz sentido mandar a nave da mineradora para lá para pegar o Alien. Vão sumir com o Alien, vão matar ele, vão dar um jeito dele não estar ali para poder justificar os eventos do primeiro filme do Alien Oitavo Passageiro. Acredito que seja isso. Tô chutando. Mas aí, Fran, a série se passaria toda nesse contexto da nave, né? Acho que não faria muito sentido isso também. Eu até ia falar que provavelmente eles vão. Essa nave deve encerrar, deve ter algum episódio, 1 a 2 episódios mostrando o que aconteceu na espaçonave, e depois o Alien, tipo assim, se a Alien da Terra já foi contido, vai mostrar só o Alien na ilha. Só que tem um pequeno detalhe, né? A gente viu em filmes que o Alien sabe nadar muito bem, isso também não é um problema. Pois Então é. não resolve o problema de contenção ainda. Perfeito. No Alien, no Alien Ressurreição tem cena aquática. Ele tá ali nadando numa boa. No Alien vs Predador 2 também tem uma cena assim, que é numa piscina, dentro de um clube, que ele entra na piscina e nada perfeitamente.
pô, ele é o organismo perfeito, ele se adapta a tudo. Mas assim, eu tenho pra mim isso. O Alien não vai ficar na Terra, a Weyland-Yutani vai perder essa porra, as outras empresas não vão ter contato nenhum, o pessoal vai ficar maluco, nós perdemos o espécime perfeito para nossa evolução humana e tal, não sei o que lá. E aí vai dar essa merda em LV-426, que é o que acontece em Alien, o oitavo passageiro. A Weyland-Yutani vai saber que se trata sobre isso e vai falar, ó, manda a nave mineradora para lá, manda eles pegarem esse Alien e traz para cá, que é a diretriz do Ash. É o que eu tô pensando de mais lógico, gente, porque não faz sentido ter Alien na Terra, sabe? O Alien é no espaço, eles querem trazer para a Terra, que é justamente o que acontece no primeiro filme. Então, para mim, o Alien ele vai ser morto, ele vai ser derrotado, ele vai sair da Terra de alguma forma, para poder justificar essa coisa de pegar ele em LV-426 e tentar trazer para a Terra, que é o que acontece em Alien, o oitavo passageiro. Eu chuto realmente que seja isso. Tem mais um personagem aí que eu queria falar, que é o personagem do Timothy Olyphant. Ele faz o Kirsch, né, com aquele cabelo louro, oxigenado, parece estar fazendo cosplay da Ana Maria Braga, do Supla, Billy Idol, sabe? Ele, na verdade, ele lembra até o Roy Batty um pouquinho, né? Que o Roy Batty no Blade Runner, né, ele tem esse cabelo meio descolorido e tal. Pode ser até aí mais um indício, né, de que talvez Blade Runner e Alien façam parte do mesmo universo. Eu diria que seria uma homenagem, né? Seria uma homenagem, que a aparência dele é muito igual. Esse personagem, eu acho que ele já foi introduzido da seguinte forma. Ele claramente se acha superior aos humanos de uma forma geral. Eu acho que eles devem abordar um pouco sobre como os sintéticos se sentem superiores. A gente teve um embate, no caso, a gente pode não gostar dos filmes, a gente teve um embate dos Davids, né? Sobre como um fala pro outro, você foi criado muito emocional, você é cheio de falha. E o outro tem menos falha porque ele responde de forma menos emocional às coisas. Deve trabalhar um pouco sobre como os sintéticos, principalmente, acho que o David é o maior exemplo disso, que eu acho que os outros seguem mais as diretrizes primárias, isso não é tanto um problema. Mas a gente teve lá o coleguinha lá do Alien Romulus, o irmão lá da menina, que ele conseguiu ser programado para cuidar e ter um pouco mais de afeto. Então a gente vai ver agora como é esse embate entre os sintéticos e os humanos e talvez um olhar de superioridade. Afinal de contas, eles não morrem, têm acesso a todo o conhecimento que é necessário, não envelhecem, porque ser subalterno a um tipo de criatura cuja mortalidade é simplória. Porque, cara, tantas formas do corpo ser humano padecer ou de ter um problema que, tipo assim, para um sintético não é nada. Ele pode acompanhar as eras e eras de um planeta sem problema nenhum. Eu acho que ele vai ser o novo David, vamos botar assim, né? Porque o David ele faz justamente esse questionamento, né? Tem uma hora que o David está conversando com aquela outra versão, com aquele outro robô que é a mesma modelo que ele, né? Perguntando como é que era o Weyland, né? Porque ele era o serviçal do Weyland, né? Ele pergunta, e aí, como é que era o Weyland? Aí ele fala, ele era humano. Aquele desdém. Aquele tom meio sarcástico, né? Exatamente. Porque para e pensa, porra, os sintéticos, os caras fazem de tudo que o ser humano não consegue fazer. Porra, então por que eles vão se submeter? Aliás, isso até é conceito básico em ficção científica. Então, por que nós que somos sintéticos, nós que somos os fodões, fomos criados para ajudar vocês, que claramente são uma raça inferior, por que a gente tem que obedecer vocês? Ou até o David fala numa cena do Covenant, fala assim, até os macacos conseguem procriar e criar coisas, sabe? Tu vê que tem esse desdém. Eu acho que pode ser a mesma coisa para esse personagem do Timothy Olyphant. Ele pode ir por esse caminho mais ou menos aí e acabar se rebelando. Eu acho que pode sair coisa boa daí. E eu também acho que vai, porque ele lembra muito o David quando viu o Alien. Quando ele tá olhando pra Terra, ele fala, isso precisa ser contido. Mas muito mais como uma admiração pelos espécimes. Eu acho que concordo com vocês, eu acho que vai por esse caminho também, dele ser um novo David e talvez enxergar no Alien uma forma de vida superior, uma forma de vida mais evoluída. Qual é a nota que vocês dão para os 2 primeiros episódios? Eu vou dar 3 cadeiras, que é o equivalente a um 7,5. Só é uma boa abertura, é um bom começo. Eu espero realmente que fique melhor. Eu espero realmente que a gente possa ficar entretido, né? Porque, de novo, a franquia Alien é uma franquia bem complicada. É uma franquia que as pessoas amam ou odeiam, né? Eu amo, eu odeio e eu sinto frustração ao mesmo tempo com essa franquia como Star Wars, sabe? É difícil ser fã de Alien. É muito difícil ser fã de Alien. Tá difícil, tá difícil. Mas já puxando aí a sardinha, eu também vou fechar aqui com 3 cadeiras. Eu acho que é uma série que tá muito no começo, então apesar dessa parte mais lenta, eu acredito que seja até proposital,
para de repente, pro que a gente vai ver a partir do terceiro episódio. Eu acho que a partir do terceiro episódio o bicho vai pegar, até porque no final do episódio 2 a gente vê o Xenomorph pegando o irmão da Wendell, e assim, a gente sabe que ele, eu acho que ele não vai morrer, mas é uma parada que fica no ar. Caraca, o Xenomorph matou o maluco, matou? Então eu acho que a partir do terceiro, de novo, o bicho vai virar de vez, e eu quero que esse alien chegue na cidade e que cause um grande caos ali, pelo menos em uma parte, não necessariamente no mundo, mas em uma parte ali da cidade, ou até mesmo na ilha, como nós comentamos aqui. E eu só quero curtir mais os protagonistas da série, que esses que estão aí, eu não estou conseguindo me simpatizar com nenhum deles. Toda vez que eles estão parados conversando sobre ciência, eu tenho achado chato. Eu espero que isso mude conforme os episódios. Mas é isso aí, 3 cadeiras. Pô, eu vou dar 3 cadeiras e um banquinho. O banquinho vai de menção honrosa, porque eu acho que o primeiro episódio termina muito bem quando começa a tocar The Mob Rules, do Black Sabbath. Eu achei fantástico, eu gosto dessa música pra caramba. Eu achei fantástico. Menção honrosa, não deu pro gatinho dessa vez. Eu acho que o criador da série fez questão de mostrar que o gatinho morre. O gatinho não sobrevive. Fiquei triste. Caralho. Fiquei chateado com isso. E, cara, se esse moleque não morrer, vai ser só porque vai jogar naquela parte que o Alien captura algumas pessoas pra servir pra poder incubar lá as criaturas. 3 cadeiras e um banquinho, tá bom. E galera, pra você que tá ouvindo a gente, já sabe, mesa04@gmail.com. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores, além do YouTube. Então curte, compartilha, manda essa gravação aqui pra aquele seu amigo que é fã de Alien. É muito importante esse retorno que vocês dão pra gente. Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!